A gente está falando então da formação para a entrada no mercado de trabalho. Hoje é dia da nossa sala de emprego e vamos falar das novidades nas entrevistas de seleção. Vamos falar com a Verusca Donato. Boa tarde, Verusca. Hoje você vai falar sobre as dinâmicas, né? As perguntas feitas aos entrevistados que parecem mais pegadinha, né? Pois é, boa tarde, Sandra. Tem cada pergunta, viu? São perguntas para testar o lado lógico, são perguntas que exigem uma resposta prática do entrevistado. E são feitas por muitos selecionadores que querem testar um candidato a um emprego. E pode ser para qualquer vaga. Esse consultor decidiu orientar os candidatos. Fernando é especialista em organizar processos seletivos. A primeira dica: planeje com antecedência o trajeto até a entrevista de emprego. Chegue meia hora antes. O guarda-roupa. Na dúvida, comece pelo que você não deve usar: tênis, calça jeans, mini saias, vestidos curtos e agarrados. Você tem que mostrar o profissional que é e não a moda que você curte. Controle o nervosismo e a postura. Olhe o selecionador nos olhos. Não balance na cadeira, nem mexa nos cabelos. Jamais atenda ao celular. Evite as gírias e os palavrões. Não minta. O selecionador tem como descobrir a verdade. 70% dos candidatos, infelizmente, caem nesses erros. Se eles tiverem claramente definido o que eles pretendem como objetivo de carreira, fica mais fácil alinhar a sua postura profissional, né, os seus interesses. Essa consultora chama atenção para uma outra qualidade observada nas entrevistas: a concentração. Então, às vezes assim, quantas bolinhas cabem nessa sala? Ou, né, quantas mangueiras existem em São Paulo? Então, esse tipo de pergunta amedronta demais os candidatos. O que o candidato deve fazer quando ele é pego numa pergunta dessa? Bom, qual que é a medida dessa sala? O que eu posso fazer? Como é que eu posso construir um raciocínio para responder? E caso não saiba a resposta, admitir: olha, eu não tenho condições de responder isso por causa disso. Né? Tentando manter a calma sem se colocar, porque é realmente uma pergunta que não tem resposta. Aqui no estúdio conosco hoje o Sérgio Sabino, que faz recrutamento, é especialista em recrutamento de pessoal. Quando eu conversei com a Bruna, ela disse que não é a favor das pegadinhas. Ela, inclusive, não faz as pegadinhas. Você me disse também que não gosta muito. O que o selecionador pretende quando ele faz uma pergunta pegadinha? Porque tem muita gente que ainda faz, né, Sérgio? Ainda tem. Na realidade, ele busca avaliar muito mais do que a resposta, muito mais do que o resultado, a construção daquele raciocínio. Ele quer interpretar de que forma você constrói, a partir de uma premissa ou de um problema muito superficial, que você tem poucas informações, como é que você enriquece aquele problema, como é que você constrói o raciocínio para tentar resolvê-lo. Então, a resposta final, para tranquilizar os candidatos, é o que menos importa. Muito importa essa construção. Mas hoje em dia já existem ferramentas mais eficazes para elaborar e para identificar as competências de um candidato. Sérgio, uma perguntinha, sem pegadinha aqui do estúdio. Quais são as perguntas mais comuns, né? Aquelas que os entrevistados não deixam de fazer na hora da seleção? Olha, quase que é regra, né? Muitas vezes você é perguntado sobre as razões que estão te fazendo buscar a mudança de emprego. Né? Você está ali por uma razão, você está fazendo uma entrevista, o recrutador vai te perguntar: puxa, por que razão você quer mudar de oportunidade de emprego, né? Você tem que ser muito claro, muito transparente nisso. Perguntas desse tipo são mais exploradas também, como, por exemplo, o que o credencia a essa oportunidade que você enviou o currículo para nós? Por que você acha que você está preparado? Uma que é muito clássica também: olha, fale um pouco sobre seus pontos fortes, sobre seus pontos a melhorar, sobre suas fraquezas, né? E aí é onde o candidato tem muita dificuldade em admitir que tem coisas para melhorar, que tem pontos que ele pode se aperfeiçoar. O recrutador admira muito isso. Fica a dica para os nossos candidatos: fale um pouco sobre aquelas coisas que você gostaria de crescer, de melhorar. O candidato pode fazer perguntas ao selecionador? E que tipo de perguntas ele pode fazer? Não só pode, como a gente recomenda, é muito saudável. Claro que você tem que ter bom senso. É muito importante você falar um pouco sobre a vaga, perguntar um pouco sobre as atribuições, sobre as responsabilidades, que tipo de pares você vai interagir, quais são as atribuições, por que razão aquela vaga foi aberta, se ela já era ocupada por uma pessoa, o que fez com que a empresa decidisse substituir. São perguntas que vão te ajudar no direcionamento da vaga, da proposta,
e, ao mesmo tempo, o entrevistador vai ficar muito entusiasmado. Você vai provar para ele que você está entusiasmado, que você está encorajado a realmente entrar naquela empresa. Agora, sabe o que acontece de muito comum e que é muito ruim nas seleções de emprego? São os erros de português, tanto na hora de falar quanto na hora de escrever. E para resolver isso é preciso, olha, treinar, fazer curso livre, estudar. E nós vamos conhecer agora uma turma que está fazendo isso agora lá no CIEE de Goiânia. Boa tarde, Giovana. O que os alunos estão fazendo agora? Boa tarde, Verusca. Eles estão fazendo um ditado, aqueles que você se lembra do tempo de escola. Vamos escutar um pouquinho. Quinta palavra, visualizar. Pode continuar. Sexta palavra, desnecessário. São palavras que servem para avaliar a ortografia, né? Se o candidato escreve bem. Essa turma é de jovens aprendizes. No caso de jovens que buscam a primeira chance no mercado, o teste de ditado pode sim ser aplicado. O mais comum é que o candidato tenha que fazer uma redação. De qualquer forma, saber escrever direitinho vai ser fundamental para ele se sair bem. Então eu vou interromper o ditado rapidamente, instrutora, para saber quais são os erros mais comuns onde o candidato escorrega. Então, erros de pontuação, troca do S pelo X, troca do SS pelo C e principalmente acentuação. Acentuam palavras que não levam nenhum tipo de acento. Como não cair neles? Leitura, muita leitura, cursos de qualificação, acho que é o caminho para que as pessoas errem menos. Okay, muito obrigada, pode continuar o ditado. E o CIEE oferece essa oficina de graça e também pela internet é possível se capacitar. Então não tem desculpa, né, Verusca? Tudo feito de graça. Pode começar agora, já, hoje. Agora, obrigada, viu, Giovana? Boa tarde. Sérgio, o que você observa, quais são os erros mais comuns, tanto no currículo quanto na hora da entrevista de emprego? Olha, no currículo, além dos erros ortográficos, que ainda são comuns em determinado nível da população, que são muito importantes você tomar esse cuidado, tanto nas entrevistas, né, na interação pessoal, quanto nos currículos, o emprego da terceira pessoa ainda é muito difundido. Não se sabe exatamente por quê. A pessoa acaba se colocando como alguém diferente dela, né? Não eu executei determinadas tarefas, mas assim, olha, tal pessoa executou. Então isso acaba prejudicando também na hora da interpretação do currículo e na entrevista. Olha, na internet a gente continuou com essa entrevista com o Sérgio, que elaborou também 10 mandamentos para você se dar bem na entrevista de emprego. Entre lá, mande a sua pergunta. E uma dúvida, será que tatuagem, o selecionador, ele elimina o candidato por causa de uma tatuagem? Será? A gente vai falar sobre isso também, tem uma reportagem sobre isso. E a gente vai mostrar também na nossa página um passo a passo para você fazer um melhor currículo e conseguir o seu emprego. A gente volta na próxima segunda-feira. Sandra, mas primeiro, o endereço, gu.com.br/jornal hoje. Perfeito, fez a lição de casa, Verusca, muito bom, obrigada. Imperdível esse encontro hoje.